da delação premiada do Mauro César Cid contra aparentemente o Bolsonaro e todo o esquema que a gente sabe que são apontados ali envolvendo o ex-presidente, seu ajudante de ordens e uma organização criminosa que se instalou no Palácio do Planalto nos últimos 4 anos. De antemão, eu já adianto pra vocês aqui que quando o advogado do Mauro Cid deu aquela entrevista meio confusa ali pro G1, muita gente tinha criticado o vídeo que eu tinha soltado aqui no canal, dizendo que eu deveria me atualizar, que antes de eu soltar um vídeo eu deveria estudar melhor pra não sair soltando notícia falsa, porque o advogado tinha dito ali que na verdade o Mauro Cid não tinha admitido as joias, e sim o Rolex. Depois eu fiz outro vídeo mostrando inclusive trechos da entrevista que ele deu na Globo News, no Estúdio I, conduzida ali pela Natuza Neri no dia do programa, pelo Valdo Cruz e pela própria Andréa Sadi, e lá ele confirmava que não teve mudança de versão nenhuma, que o Mauro Cid pegou sim ali algumas joias e vendeu a pedido do Bolsonaro e que o dinheiro voltou pra ele, pra Michelle, como foi pedido ali. E aí agora a gente tá vendo que tudo isso foi sim estratégia do advogado do Mauro César Cid, ele já estava fechando a delação premiada. Eu trouxe inclusive pra vocês que pra quem não estaria falando nada de novo pra justiça e nem pra polícia, era muito estranho ele prestar depoimento por mais de 6 horas na sexta, depois por mais de 10 horas na segunda, por mais de 9 horas na quinta-feira, ou seja, mais de 24 horas de depoimento. E o que é que se sabe agora, segundo a apuração feita ali pela Júlia do Alibe e pela própria Andréa Sadi, que Mauro Cid foi ao STF na última quarta-feira, final da tarde, confirmar a delação. Ele foi lá pra dizer que não foi coagido, que procurou a autoridade policial pra falar por livre e espontânea vontade, e muita gente começou a se questionar se o que o Mauro César Cid teria a falar seria importante ou não, se acrescentaria ou não algo ao processo. Quando se faz uma delação premiada, não é meramente o indivíduo abrir a boca e falar o que quer. Isso acontecia na época da Lava Jato, que agora a gente tá vendo aí com a última decisão recente, inclusive do ministro Dias Toffoli, que jogou a última pá de cal ali na história tenebrosa que foi esse período da Lava Jato no nosso país. Eles aceitavam qualquer tipo de delação que apontasse aqueles indivíduos que eles enxergavam como inimigos cabais ou que quisessem fora dos pleitos políticos, como aconteceu com Lula, por exemplo, em 2018. E o que é que acontece no caso do Mauro Cid? Ele precisou falar algo de pessoas que estavam acima dele e precisou evidentemente apresentar algum tipo de materialidade à Polícia Federal para que a delação fosse formalizada. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque o material inclusive que foi publicado também no Globo hoje, só que um pouco mais tarde, né, por volta ali das 17h30, a matéria que foi assinada pela Mariana Muniz diz que Cid entregou ao STF o termo de intenção de fazer delação premiada com a Polícia Federal. E a gente precisa lembrar que a Polícia Federal já tinha aceitado a delação do Mauro Cid. Quando a polícia aceita essa delação, o que quer dizer, Carlito? Quer dizer que algo a polícia teve ali do Mauro Cid que comprovava o que ele falou, porque como eu disse, diferente de quando acontecia com o Dallagnol, com o Moro e com os membros ali da Lava Jato, não era só falar como aconteceu com o Palocci, que é de falar e provar. E o caso do Mauro Cid, como a gente sabe, ele tem muita materialidade nos e-mails que foram apagados, mas não foram deletados, e nas trocas de mensagens presentes no seu próprio telefone celular e na nuvem ali, como a gente sabe. Então eu acredito que ele deve ter falado coisas sobre o caso envolvendo o golpe de estado que foi tentado no dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe também no período das eleições, a fraude das eleições também, que ele provavelmente vai contar que o Bolsonaro tentou realmente utilizar o hacker Walter Delgatti para poder criar um clima de instabilidade política entre o primeiro e o segundo turno, e ainda antes do primeiro turno.